Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o programa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde a gente aprofunda temas importantes que acontecem aqui nessa corte cearense, né, Carol? E hoje não vai ser diferente. E eu quero lhe contar uma curiosidade, Carol. Eu estava passando nos corredores aqui do Tribunal de Contas, encontrei a nossa convidada e perguntei sobre o nosso assunto. Como é que tá? Ela me atualizou e disse assim, olha, você tem que ir para o Conexão Cidadão para contar para a população como é que está o andamento, os fechamentos dessa discussão. Por isso, Carol, que hoje vamos conversar algo inerente ao nosso dia a dia. Exatamente. Isso porque o tribunal vem realizando, desde o ano passado, fiscalizações envolvendo a temática do saneamento básico. Por isso, nada mais, nada menos que Wanda, a que entende tudo sobre esse assunto, que domina, que dá todas as diretrizes. Falei, né? No corredor, você precisa ir lá e você veio. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Cidadão, para a gente explorar mais esse assunto e saber como é que está o andamento de todas dessas auditorias, desse projeto. Tudo bom, Wanda? Tudo bem. Bem, pessoal, obrigada pelo convite novamente, né? Dimitri e Carol, né? O Gabriel, que não está aparecendo. Obrigada, Gabriel, também. Gabriel que coordena tudo isso aqui. O nosso diretor, fica ali na sombra. Obrigado pelo convite, né? Para mim é sempre prazeroso poder falar sobre saneamento básico, essa política que está, assim, uma das principais estratégias do TCE Ceará, né? A gente vem implementando as ações, né, de fiscalizações dessa política desde 2024 do ano passado, né? Começou com o nosso acordo de cooperação técnica junto com o MP, né? O Ministério Público Estadual? O Ministério Público, eu tenho mania de sigla no Ministério Público do Ceará, né? Em junho agora fez 1 ano do nosso acordo. E de lá para cá, Carol e Dimitri, nós temos feito algumas fiscalizações considerando uma estratégia inicial, né? A estratégia inicial era que, com relação à questão dos lixões, porque, embora o saneamento básico tenha 4 setores, a diretriz inicial do presidente é que a gente começasse por aquela que tivesse mais defasada. E, na realidade, nós começamos por aquele setor que não só está defasado, mas que as metas já estão totalmente comprometidas, que é o setor de resíduos sólidos com a eliminação dos lixões. Wanda, deixa eu só voltar 2 casas. Tá. Eu queria te perguntar assim, porque a gente sabe que é uma preocupação do nosso presidente, né? Do presidente Holden Queiroz, e a gente vê a dedicação de vocês, mas eu queria saber por que é tão importante se debruçar sobre esse assunto. E especialmente, né, dos 4 temas que envolvem saneamento, a questão do lixo gerado nos municípios. Assim, como vocês já sabem, o saneamento básico ele é composto por 4 setores. Você me pergunta pela importância, né? Eu costumo dizer que o saneamento é chamado de básico não é porque ele é simples, mas é porque ele é fundamental, né? A gente não existe, são, né? Coisas diferentes, né? A palavra parece ser uma palavra basicona, né? Básico, mas é porque ele é fundamental. Nós não tínhamos nenhuma condição de viver, né, se não tivesse esses 4 setores atuando de forma coordenada. A gente não vive sem água tratada, não vive sem levar para longe o nosso esgoto, não vive sem levar para longe o resíduo que a gente gera, e a gente não conseguiria viver em lugares onde você não pudesse levar a água da chuva para um lugar adequado, né? Então eles se interconectam de uma forma brilhante, né? Mas é uma política desafiadora e é uma política muito cara e é uma política tecnicamente que exige conhecimento, que exige enfrentamento, né? E aí, por uma decisão do tribunal, nós começamos pela questão dos resíduos sólidos nos municípios. Por quê? Porque é uma meta que já estava comprometida, né? Em agosto de 2024, a questão de eliminar lixões já chegou no seu prazo final, né? Em 2010 a gente teve a política, 2014 era o prazo de eliminar lixão, ninguém eliminou. 2021 foi o prazo, foi novamente um novo prazo para eliminar lixão, ninguém eliminou, foi para 2024, né? E também ninguém conseguiu eliminar. Na realidade, segundo dados da Secretaria das Cidades, hospedado no site da COGÉ, no Atlas COGÉ, em 2021 nós tínhamos 387 lixões no estado de Ceará, né? E desses 387, era uma média de 286 ativos e 101 inativos. A partir desse panorama, né, digo, como é que a gente vai atuar? Vamos atuar naqueles municípios onde tem disponibilidade de destinação final adequada, que não seja lixão, sejam aterros sanitários, e que ainda continuam mantendo lixões em seus territórios.
Por conta disso, nós fiscalizamos a região metropolitana de Sobral, que tem uma CTR, né, que atende 19 municípios. O que é a CTR? CTR é uma Central de Tratamento de Resíduos. É algo mais completo do que um aterro sanitário, né? E aí, os 19 municípios, a estratégia é, se 19 municípios daquela região não tem onde jogar adequadamente seus resíduos, qual o sentido de ter lixão? Não pode ter lixão. Já que todos encaminham para esse espaço, já que todos, né? deveriam encaminhar, né, para a CTE, que é a Central de Tratamento de Resíduos. Então não tinha motivação para manter lixão no âmbito desses territórios. Sim, Wanda, falando lixão, em aterro, qual a diferença básica? Assim, é a mesma coisa? Tudo guarda lixo? Como é que é? O lixão é uma forma de lançamento de resíduo a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento. Caminhão chega? Caminhão chega, despeja. Né? E aí alguns municípios eles fazem uma compactação para que você tenha mais espaço, tenha mais altura para jogar lixo, mas ali ele polui o lençol freático, porque ele não tem proteção de solo, né? Ele polui o ar, o meio ambiente, o solo do local, né? Recursos hídricos próximos, ele também polui, porque o chorume, que é o suor do lixo que a gente chama, basta você se você pegar o seu resíduo doméstico, colocar numa lixeira, no saquinho, no outro dia você vai lá que tem aquele líquidozinho escuro, mal cheiroso. É aquele que é chorume, é o suor do lixo que é comum, que a gente chama. Então aquele é altamente poluidor. Então imagine toneladas e toneladas, né? Imagine toneladas e toneladas de resíduos jogados de qualquer forma. Isso afeta a vida da população ali ao redor Afeta a vida também? da população que vive no entorno. Existem pessoas que sobrevivem da catação de resíduos recicláveis no âmbito desses lixões. Então é um problema muito sério. Ele não é só um problema ambiental, ele é principalmente um problema social naqueles locais onde você tem pessoas sobrevivendo, se é que se pode chamar de sobreviver, né, naquela situação. Então, assim, nós partimos para eliminar essas chagas, né, nesses municípios que possuem disponibilidade. E aí, de junho para cá, nós no âmbito do TCE, fiscalizamos 61 municípios, considerando a CTR da região metropolitana de Sobral, os 3 aterros sanitários metropolitanos da região metropolitana de Fortaleza e os municípios do Cariri, da região metropolitana do Cariri. Aí você diz, por que vocês foram para a região metropolitana do Cariri se lá não tem disponibilidade de aterro público funcionando? Não tem, mas existe uma concessão que foi dada, né, que foi outorgada para que a empresa contratada tratasse da destinação final dos resíduos daquela região metropolitana. Esse é um dos motivos. O outro motivo, que as regiões metropolitanas são os maiores geradores de resíduos do estado do Ceará. Para você ter ideia, se nós eliminarmos essa chaga das regiões metropolitanas do Ceará, segundo o Sinisa 2024, a gente está tratando de 76% da geração. E a gente começou por esses municípios. Além das regiões metropolitanas, nós fomos à região do Vale do Jaguaribe, que tem uma CTR em execução. A gente precisa estar aí andando desde 2018. A gente está atuando para que essa obra seja concluída, porque quando concluída ela vai atender 13 municípios, que existem 32 lixões entre ativos e inativos, e o tribunal está promovendo, buscando a conclusão dessa obra. Fala-se muito, né, até pela própria experiência da fiscalização, que a gestão municipal ela é muito heterogênea. Então, existe do melhor, pior, boas práticas, coisas que não devem ser feitas. E na área da gestão dos resíduos sólidos, nas fiscalizações, foi mais ou menos nesse sentido que se encontrou ou não? Dessa heterogeneidade? Historicamente, a questão da gestão dos resíduos sólidos ela é complexa, né? Eu atribuo vamos dizer assim, essa palavra que você usou agora, heterogêneo. Essa gestão heterogênea por vários fatores, né? Existem aqueles municípios que têm uma capacidade maior de agregar técnicos da área e atuar de determinada forma. Existem aqueles municípios mais simples que não têm condição disso. Existem municípios que sobrevivem de FPM, né? De fundo de participação dos municípios, que não tem condição, né? É por isso que o Estado entra, né? O Estado entra e tem dado apoio na gestão dessa questão junto aos municípios. Os aterros metropolitanos que nós temos construídos
tanto de Fortaleza como da região de Sobral, todos foram construídos e implantados pelo governo do estado de Ceará. A gente tem visto também que a gente vem conversando aqui no Conexão Cidadão há alguns anos já, e falando, né, divulgando esse trabalho aqui do tribunal, a gente tem visto também que tem um acompanhamento dos encerramentos dos ciclos dos aterros, né? Isso também é muito importante, que não é só, chegou a capacidade, ok, passa o cadeado, vamos construir outro. Ou então, né, que os aterros, eles existem, assim, eternamente, que ele não tem um prazo de utilização. E a gente sabe que não é isso, né? Como é que, assim, como é que esse ciclo, como é que constrói outro? Esse que fechou pode reabrir algum dia? Assim, os aterros sanitários, eles têm uma coisa que a gente chama de vida útil. Vida útil é o tempo para o qual ele foi projetado para funcionar. E eu estou falando assim, nas condições normais de temperatura e pressão, tecnicamente, né? Um aterro sanitário funcionando de acordo com as normas técnicas. Então, geralmente, até agora, a gente tem aterros sanitários com a média de 20, 30 anos. E a ideia é que para os aterros sanitários vão somente os rejeitos. O que a gente chama de rejeito? É aquele resíduo que não tem mais nenhuma forma de aproveitamento, né? Se a gente conseguisse chegar nessa situação ideal de encaminhar para os aterros sanitários somente rejeitos, nós teríamos aterros sanitários aí durando décadas, né? E não acontece. Nós temos um exemplo recente que a gente detectou durante as nossas fiscalizações, que é o aterro sanitário metropolitano de Aquiraz, né? O ASML, que a gente chama Aterro Sanitário Metropolitano Leste. Ele se extinguiu agora em 31 de julho, né? Nós já implementamos ações no sentido de que tem que ter o pai da criança. O aterro foi construído pelo estado de Ceará, cedido ao município de Aquiraz, e durante, acho que quase 30 anos, o município de Aquiraz e o município de Eusébio colocaram seus resíduos naquele local. A vida útil dele se encerrou, mas ele precisa ser monitorado. Para ter ideia, gente, o aterro ele não recebe mais resíduo, mas todas as etapas de operação, como se ele estivesse funcionando, tem que continuar. Segundo a norma, até 20 anos, dependendo do porte do aterro. Mas você precisa continuar verificando o recobrimento, verificando a qualidade da água no local. Então, você falou do chorume no começo do programa, né? Se o chorume continua sendo tratado, se o chorume está encaminhando para as estações de tratamento. Então, existe uma operação que precisa continuar sendo feita. E nós detectamos também que existe um outro problema que surgiu, né, atualmente, que eu acho que está afetando todos nós, que é a questão da violência, né? Então, um local daquele sem uma proteção, sem uma segurança, as pessoas que moram no entorno, elas estão mais fragilizadas, porque você pode ter pessoas que entram para cavar o lixo vendável que está enterrado, né? Pode ser que pessoas entrem para tomar de conta do local, porque você tem, em tese, aquelas trincheiras onde são ótimos pontos de visibilidade. É como se fosse um morro, né? É como se fosse um morro, né? Então, assim, existem vários cuidados, não somente técnicos, mas sociais e ambientais que precisam ser verificados após o fechamento. Então, essa também é uma atividade que o tribunal está fazendo. E, Wanda, a gente verifica que realmente houve um levantamento, uma verificação sobre a situação dos principais aterros, né? E a situação dos lixões. E, então, assim, qual vai ser os próximos passos? Os próximos passos, Carol, a gente pretende atuar como nós já vimos aqueles consórcios públicos ou agrupamento de municípios, que existem municípios que estão atuando juntos, mas não são consorciados, que é o caso de Fortaleza e Caucaia, né? Fortaleza e Caucaia depositam os seus resíduos no aterro sanitário de Caucaia, mas eles não são consorciados, né? E quando a gente exaurir essas duas formas, que vai ser agora, a gente vai passar para aquelas regiões onde não existe disponibilidade, não existe projeto, né? E vamos dizer assim, são aquelas regiões onde você tem aqueles municípios mais deficientes, vamos dizer assim, financeiramente, orçamentariamente. A ideia é que a gente comece a trabalhar agora junto aos consórcios públicos. Nós temos 21 consórcios públicos formados, né? E esses consórcios foram formados com o objetivo de resolver a questão da destinação final dos municípios componentes que participam dele. E aí a gente agora, uma próxima atividade é justamente a gente atuar com a questão dos consórcios públicos, para que a gente, em conjunto, consiga encontrar uma solução para esse restante dessas regiões e o tribunal possa inicialmente atuar como um órgão fomentador, como um órgão apoiador, certo? Sem esquecer a nossa função sancionadora, caso
a gente teve dados esforços e a gente veja que nada aconteceu, né? Mas a ideia agora é a gente trabalhar com os consórcios públicos e passando essa, a gente voltar um pouquinho para os outros setores, que é a questão da água e do esgoto, que também tem metas de universalização que a gente não pode esquecer. Assuntos todos ligados, né? É. Wanda, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, sempre muito enriquecedora. É um assunto que não acaba aqui, eu sei que terão os novos fechamentos. Já deixo aberto aqui o convite para você voltar e contar como é que está, né, o andamento dessa questão, desses novos dos fechamentos desses lixões, abertura de novos aterros, porque eu sei, viu, Carol, que eu já escutei que a redação a gente escuta tudo, né, que o principal ponto é eliminar tudo, igual como o estado de Pernambuco, né, Wanda? Uhum. Teve uma parceria do Tribunal de Contas de Pernambuco com o Ministério Público de lá e eles conseguiram eliminar toda essa questão do lixão e é um dos propósitos também aqui do Tribunal de Contas fazer essa ação. Muito obrigado pela sua participação, Wanda. Gente, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar falando dessa política. Eu acho que essa política a gente tem que estar falando nela todo dia, para que a gente comece a entender a importância que ela tem. Não só em nível do que a gente está falando aqui, mas em nível individual mesmo, que a gente comece a trazer para nossas vidas a coisa do separar o nosso resíduo, tá? Não jogar lixo na rua, né? Porque isso entope as galerias de drenagem, e aí já começa todos os problemas que a gente sabe que a gente tem. Então, obrigada por isso, estou à disposição. Foi para falar de saneamento, pode me chamar que eu estou aqui. Muito obrigada, Wanda, pela sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço. Conexão Cidadão, infelizmente, o povo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Se vocês têm alguma sugestão de tema aqui por Conexão Cidadão, pode mandar um e-mail pra gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você quer ter a possibilidade de receber no seu celular as notícias mais recentes, se mantendo aí atualizado toda hora sobre o que acontece no estado do Ceará por intermédio aqui do Tribunal de Contas, você pode receber direto no seu WhatsApp. Carol, qual é esse número que você pode mandar um oi aqui para o Tribunal de Contas e receber essas notícias? É o 85989693544. Anote, bote lá, TCE Ceará, mande um oizinho pra gente que você já entra de forma automática na nossa lista de transmissão. Fico muito feliz que você tenha ficado com a gente até aqui e a gente se vê na próxima semana. Até o próximo programa. Até lá.